Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Voltamos com o Horizonte Esporte aqui na TV Horizonte. E eu espero a sua participação, a sua mensagem no nosso WhatsApp 996428473. Já vou aqui ler mais algumas mensagens. O Denis de Vespasiano, ele tá pedindo um abraço para a namorada dele, a Maria, falando que ele e a namorada são fãs aqui do programa. Tá dizendo também que o Cruzeiro vai chegar forte em todas as competições. Também o Felipe de Caeté está participando aqui com a gente. O Valdir Gonçalves também de Nova Contagem, dizendo que o Cruzeiro ganha de qualquer adversário do Brasil, com exceção do Grêmio. Pois é, mas não. Eu falei aqui, deve estar gravado, os prováveis campeões. Falei 5. 3 estão aí, ó, estão chegando. Cruzeiro, Grêmio, Flamengo. E teve um telespectador, exclusivo, que o Mano é retranqueiro. Mas que diabo de retranca é essa? Primeiro do grupo da Libertadores. Campeão mineiro. Segundo colocado no Brasileiro. Que de retranca é essa? Mas estão tirando essa retranca aonde? Né? Sobre a falta de gols no Campeonato Brasileiro. Olha, o Vasco tem 11 gols, a Chapecoense tem 10 gols. O Vasco é horroroso. Calma. O Vasco é horroroso. Eu não estou dizendo que é um bom time, nós estamos só analisando a questão de gols. A Chape tem 10 gols, Botafogo, se não me engano, tem 9 gols. Então, todo mundo faz muito gols no campeonato. E você vai ver quem vai chegar a ser o Cruzeiro um desses. Isso é uma outra situação, nós estamos falando. Vamos passar pro Galo, vamos falar do Atlético no programa. Vamos falar do Atlético, Ramon Salgado. Vamos falar do Atlético no empate com a Chapecoense no Horto, né? O jogo foi no sábado, ficou 3-3. Vamos conferir os melhores momentos na tela aí pra você desse jogo movimentado. 3-3. E o Galo, Carlos Cruz? O Atlético saiu perdendo, né? O de sempre, né? Surpreendentemente, um time que havia ali um conceito, viu, Ramon? De um sistema mais defensivo, né? Já está aí como enxurrada de gols, né? Tomou 7 gols aí seguidos, né? Então, criou um pouco mais, mas continua com a mesma dificuldade de finalização. Melano, hoje eu vou tarrear o sangue do Carlinhos. Eu vou deixar para vocês dois comentar o Atlético, porque vocês estão bem entrosados. Estamos revendo aí os gols, né? O gol do Atlético foi uma bola mascada do Roger e que parou, nós estamos revendo aí agora. Salva para o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira, olha, o chute saiu errado e ele aproveitou bem como um atacante finalizador. Então, o que está acontecendo, Melano, com o Atlético? Ele fez 3 gols ontem. Outro dia... Mas foram 6 gols sofridos nos últimos 2 jogos, né, Melano? Carlos e Ramon, o que me assusta é a questão do Atlético em jogos assim, que você tem de entrar e logo já fazer a diferença com 1, 2 gols, o Atlético vai e toma um gol. Não pode. Você quebra totalmente a estrutura do time. O time já não tem essa organização desejada para ter um equilíbrio. Aí você vai e quebra. Por isso que eu vou colocar aqui uma colocação começando em desvantagem, muito complicado. Uma colocação para vocês dois. O Cruzeiro jogou com o Ceará, ganhou do Ceará. E o Atlético joga em casa com a Chapecoense e empata. Então, daí você vê como é que é o danado do futebol. O futebol, ele é maravilhoso. O futebol, ele é espetacular por isso. Quem teria que vencer o jogo aqui em Belo Horizonte? Mas esse tem a teoria. O futebol são processos, tá certo? A gente não pode sempre ficar na parte teórica do futebol, empírica apenas do futebol. Olha, o Atlético, ele não cumpriu o processo do futebol. Ele não se preparou para o campeonato. Agora está correndo o risco, inclusive, de perder a sua principal estrela. Do Galo aí. Né? Esse é o terror do Galo. Deixou dele. Terceiro gol do Wellington Paulista. Ele cobrou muito bem. Ele bate bem. O Atlético pode correr o risco de perder o Roger Guedes. Está correndo e deve perdê-lo. O jogador não é do Atlético, ele é do Palmeiras. Ele é do Palmeiras. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar preparado aí. O Palmeiras e o Criciúma. Na verdade, o Criciúma tem 75%. Não, o dono do Roger Guedes é o seguinte, eu já falei isso aqui, vou repetir, não vou falar mais nisso. O presidente do Criciúma, que é empresário, ele é o dono hoje do Criciúma e dono do Roger Guedes. Ele, o Roger Guedes.
Então, quem é dono desse jogador não é o Atlético, é o Criciúma. O Palmeiras tem um percentual. Sim. Então, se o 25% apareceu lá, Palmeiras. Melane, o Caseca chega lá e fala, eu tenho uma proposta aqui, ó. Eu dou X aí pelo Roger. Ele vai levar. Ele vai levar. Vai ter que negociar com o Palmeiras. Sim. E também que no detém empréstimo não os veio direitos federativos. os direitos fixados, né? O Atlético, Não. caso chegue outra Ele só proposta, tem- o Atlético tem que igualar. É só Ele tem que, a opção- o Atlético ele tem a- pode cumprir, Sim. tem o direito de compra, pode cobrir a proposta e tem 10% de vitrine. Agora, voltando à parte técnica do Atlético, voltando ao processo do Atlético, se o Atlético não cumprir, se qualquer equipe não cumprir esse processo, vai ter dificuldade no campeonato. Você tem que montar um grupo, você tem que se programar, se preparar. E agora entra nessa etapa, né, na qual o Atlético já deveria chegar com uma condição mais ajustada, para então entrar nessa fase de paralisação, para treinar a sua equipe, ele sequer tem a equipe Até vou fazer- consolidada. vou fazer Pode uma perder pergunta. jogadores que estão jogando. Vou fazer uma pergunta. Melane, o Atlético, ele... O que te passa na cabeça como um extraordinário jornalista que você é, Carlos Cruz? Vocês são fantásticos. Tem um currículo que dá gosto de ver. O Atlético é um time comum, é um time... A torcida pode ter esperança nesse time, sincero? Eu vejo que o Atlético necessita principalmente do poder de decisão. Ele não tem esse poder de decisão. E o adversário, todo adversário que vem jogar contra o Atlético aqui, ele sabe perfeitamente disso. Não vejo também a maior dificuldade do Atlético, você sabe perfeitamente disso, o Carlinhos também e o torcedor também, é a questão chamada regularidade. Este ano, no Brasileiro, o Atlético fez um grande jogo. Um jogo com muita segurança, com muita sabedoria, soube neutralizar o adversário e, no momento decisivo, foi lá e fez o placar. Foi contra o Corinthians. Os outros jogos, o Atlético, não vou dizer que decepcionou. Decepcionou também contra o Flamengo. Teria de ter feito o resultado. Teve o domínio, teve a bola e não conseguiu fazer o resultado. E esse jogo contra a Chapecoense foi sofrível, foi terrível. E isso aí que tem sido o Atlético no Brasileiro. Não só isso, o jogo contra o Sport também. Então você não pode, na soma dos pontos, claro que quando a comissão técnica do Atlético estava analisando lá, logo no início do Campeonato Brasileiro, o jogo, o Sport lá, nós vamos conseguir pelo menos um ponto. O jogo contra o Flamengo. Vamos com tudo para nós conseguirmos os 3 pontos. E outros pontos que o Atlético está deixando aí. O Vasco na abertura, decepcionante. Então o Atlético está precisando fazer resultados. Prova disso, vejam bem, torcedor atleticano. Qual clube carioca o Atlético conseguiu vencer nesse Brasileiro? Nenhum. Isso é perigoso, perigosíssimo. Eu lembro muito bem quando foi lá para a turma lá do desespero, que o Vanderlei Luxemburgo diz, a turma desesperada, o Atlético não... o retrospecto deles contra os Carioca foi a mesma coisa. Então, tente fazer um resultado. Pode terminar essa primeira fase do Brasileiro sem ganhar de nenhum Carioca. Melane, esse jogo contra o Fluminense agora vai ser decisivo. Sim, e no final da partida, né, o Luan, ele deu uma entrevista à Rádio Itatiaia e, né, mostrou uma insatisfação, né, ao sair do jogo. Vamos ouvir esse áudio do Luan na Rádio Itatiaia? Praticamente fiz o meu papel, mas ofensivamente tenho que melhorar também. Faz parte. Ele tem que escolher um para tirar e sempre escolhe eu. Ele acha que eu tenho que sair, acho que ele tem total liberdade para fazer isso, ele, né? Agora eu vou trabalhar para poder jogar os 90 minutos e fazer gol. É o que eu sempre vim trabalhando para poder ajudar a equipe. Ele pediu para jogar numa função, no outro jogo pede para jogar em outra. E aí você até adaptar novamente as funções que ele pede, você fica meio perdido, né? Mas eu acho que o time tem tudo para crescer durante a competição. Luan, eu respeito muito a sua opinião. Respeito muito a sua palavra, mas um jogador com a experiência que você tem, um jogador com a qualidade que você tem, você está demonstrando que você não é profissional. Primeiro, isso não é um assunto para levar em público para o torcedor. Você não pode cair numa armadilha dessa. E a qualidade, sua qualidade exige do técnico colocar em várias funções. Você sabe perfeitamente disso. Você tem capacidade para exercer essa função. Prova que renovou o contrato. Tem quanto tempo? Uma semana. Uma semana. Ele era um outro jogador. Eu, sinceramente, o que ele falou é para derrubar o treinador. Isso aí eu acho uma falta de respeito. E ele está no Atlético já faz uns 3 anos.
Ele tem uns 3 anos de Atlético, ou mais. Ele está desde 2012 no Atlético. O quê? São 6 anos de Atlético? Temporada dele no então Atlético. não justifica em hipótese alguma. E aí que tem que entrar o presidente. Ou ata ou desata, presidente. Ou efetiva o treinador, ou dispensa, contrata outro. Porque chegar ao ponto do jogador falar o que ele acabou de dizer, que nós reprisamos aqui. Muito obrigado aí. Foi pela Rádio Tatiaia. Rádio Tatiaia. Meu abraço, Emanuel. Cadê o chefe? Como é que você diz? Essa foi boa, hein? Então, veja bem, ele é assim, ele leva o dedo na... O Manel é terrível. Veja bem, não concordo, Carlos Cruz. A bronca dele... Não concordo. A bronca do Luan é que me parece que ele foi substituído em 14 oportunidades, né? E jogando fora da função dele. Eu imagino, pelo que a gente conhece por aí, eu imagino que ele já tenha feito essa manifestação internamente. E quando o atleta chega a fazer isso para o público, de maneira geral... Ele está chamando uma pressão externa para tentar fazê-lo ouvido. Te dar um exemplo claríssimo que agora, você estava aqui, como está todos os dias. Thiago Neves com o Mano Menezes. Sim. Aí que tal? O jogador tem que chegar, Melano, ele tem que ter a coragem de dizer... professor, fala um professor, né? Eu não sei se é professor, mas fala um professor. Eu não, nessa posição aqui, eu não vou conseguir render. O Thiago Neves foi muito claro com o Mano. Eu não sei jogar de costa. Mas ele Conclusão, fez uma manifestação pública também. Sim, só que a maré mas tava aí boa. o treinador... Só que a maré estava boa. Não, o treinador entendeu, mudou de função, Carlinhos. Não é isso, sim, não. ok. Você quer jogar assim? Vai jogar assim. Estou concordando com você. Estou dizendo o seguinte, que a maré do Cruzeiro estava boa. Então, se ele faz isso com o Cruzeiro numa maré baixa, o repertório de comentários seriam outros. Mas o Carlinhos, o mais importante... Seria outro, né? Também eu vejo também importante, se tornou público depois do diálogo dos dois. Provavelmente. Claro. Não foi da forma que o Luan colocou. O Thiago Neves conversou com... Thiago Largue. Sim. Com o Mano Menezes. O Thiago Neves conversou com o Mano Menezes. Conversou com o Mano Menezes para tornar. A gente vai voltar falando mais do Atlético, só vamos pro intervalo? Tem que ir pro intervalo, Ramon, tem que ir pro intervalo. Mas nós voltamos já e vamos continuar falando do Atlético. Clima quente, vocês estão percebendo, né? Fique por aí. Quando começamos a TBI Segurança, sempre acreditamos que a empresa seria bem-sucedida. Tínhamos um sonho: servir as pessoas, protegendo o patrimônio e a vida. Com 18 anos de muito trabalho e muito esforço, nos tornamos hoje uma das empresas que mais contribuem para o estado de Minas Gerais. São mais de 7.000 colaboradores, mais de 7.000 sonhos, esperanças e projetos de vida. Em cada um, a certeza de lutarmos para alcançar o melhor. Cada dia, um desafio superado por uma equipe que não se cansa de fazer com excelência o que quer que seja determinado a ela. São essas pessoas que tenho total admiração e respeito. Aos meus amigos e amigas colaboradores da TBI Segurança, meus sinceros agradecimentos pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo, pelo seu profissionalismo em todas as tarefas executadas.